Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de ótica, mais precisamente refração. Olha só. Dois raios de luz monocromáticos e de cores distintas propagam-se no ar e incidem em um meio cujo índice de refração para cada raio de luz vale N1 e N2. O raio refratado para o qual o índice de refração vale N1 tem um ângulo de incidência igual a 45 graus. E esse ângulo é menor que o do raio refratado para o qual o índice de refração vale N2. Se a diferença entre os ângulos de incidência desses raios for de 15 graus, qual deve ser o índice de refração relativo N1 sobre N2 para que os raios de luz tenham o mesmo ângulo de refração? Então, olha só que bacana. Nós vamos ter uma superfície que separa dois meios. Em cima, eu vou falar que o meio é o ar, cujo índice de refração nós já sabemos que vale 1. E embaixo é um outro meio desconhecido, certo? Ele garante para nós que dois raios vão incidir vindo do ar. Então, eu vou desenhar a nossa normal aqui de referência, ó, que é perpendicular à nossa superfície, lá no ponto de incidência. E vou desenhar dois raios. O primeiro raio que eu vou colocar aqui é um raio que incide com um ângulo de 45 graus. Ele garantiu, ó, ele falou no texto para nós, olha só, a partir daqui, ó. O raio refratado para o qual o índice de refração do meio, né, vale N1, tem ângulo de incidência igual a 45 graus. Então, aqui, obviamente, ele está indo para o meio mais, ele vai ficar mais próximo da superfície. E para este raio, ó, vou chamar este raio de 1, justamente porque é o raio onde aqui no meio o índice de refração vale para nós N1. Tudo bem? O ângulo de incidência, obviamente, vale 45 graus. Então, esse é o nosso I1. Só que aí ele fala, ó, e esse ângulo é menor que o do raio refratado, para o qual o índice de refração vale N2. Então ele está garantindo para nós, ó, que vai ter um outro raio que vai incidir aqui no nosso meio, ó. E esse ângulo, o ângulo, né, dele, então vamos chamar esse raio de raio 2, é maior que o raio de 45 graus. No caso, ele falou que o 45 graus é menor que o do raio refratado, para o qual o índice de refração vale 2. Então, se a gente olhar, o ângulo de 45 é um ângulo menor para o raio incidente do raio refratado com o índice de refração N2. Só que ele garantiu logo depois, ó, que ele quer que esses dois raios, tanto o vermelho como o azul, e as cores eu escolhi aleatoriamente aqui, tá? Ele quer que os dois raios saiam com o mesmo ângulo de refração. Então, isso ele garantiu aqui, ó, tem o mesmo ângulo de refração. Então, eles têm que sair na mesma direção, certo? Bom, olha que bacana, ele ainda fala isso daqui, ó. Se a diferença entre os ângulos de incidência desses raios for de 15 graus, pera lá. Se a diferença aqui vale 15 graus, se o vermelhinho vale 45 mais 15, que é a diferença entre eles, a gente descobre que o I2 vale 60 graus. Aí acabou o exercício, meninos. É só aplicar a lei de Snell-Descartes. Olha só, eu vou poder falar que o seno do I1, então vou colocar aqui em vermelho, ó, o seno do I1 vezes o NA é igual o seno de R2, que eu vou chamar de R aqui, esse ângulo, tá? O ângulo de refração dele, se chamar de R1. O seno de R2 vezes o índice de refração dele, que nós vamos chamar de N1, certo? Afinal, esse é o raio 1 para nós. Aplicando Snell para o segundo, ó, nós vamos ficar o seno de I2 vezes o NA é igual ao seno de R, é o mesmo ângulo de refração, só que agora vezes o índice de refração que esse meio tem para essa radiação eletromagnética, né, que eu chamei de 2 aí. Bom, se a gente separar aqui e isolar o seno de R e lembrar que o NA vale 1, né, então nós vamos ficar com isso daqui, ó. De um lado vai ficar o seno de 1 dividido pelo N1, tudo isso igual o seno de R. E no azul vai ficar o seno de 2 dividido pelo N2, tudo isso também igual ao seno de R. Como esse seno de R é igual nas duas situações, vamos poder falar que o seno do I1 dividido pelo índice de refração N1 tem que ser exatamente igual ao seno do I2 dividido pelo N2. Então agora, ó, eu vou deixar aqui em vermelhinho. O seno de 1 é o seno de 45 graus. Então vamos colocar aqui, ó, seno de 45 graus.
dividido pelo seno do I2. Então, o seno do I2 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, e o I2 vale 60, então vai ficar seno de 60. Tudo isso é igual. O N1 que está dividindo passa multiplicando, e o N2 ficou quietinho lá. Portanto, ficou N1, N2. Se vocês perceberem, é exatamente o que o exercício pede para nós, né? Então, a partir de agora, ó, nós vamos poder falar que esse N1 sobre N2 vai ficar o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, dividido pelo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Perceba que esse sobre 2, tanto de um lado como do outro, ó, a gente pode cortar. E a raiz de 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 3. O que garante para nós aí como correta a nossa alternativa E. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.